sou Ptolomeu, companheiro, general e, mais tarde, cronista da grande história. Mais de 3 séculos antes de Cristo, o mundo antigo ainda era um quadro inacabado, cheio de mistério e ambição. Mas então, de um pequeno reino no norte, surgiu um homem, uma chama de ambição que ardia, remodelando todo o cenário. Esse era Alexandre, filho de Filipe II da Macedônia, um grande rei, mas uma sombra grande demais para um menino superar. Desde jovem, Alexandre foi treinado pelos melhores professores, incluindo Aristóteles, que incutiu nele a sede de conhecimento, mas também a ambição de governar. E então, o destino chamou mais cedo do que o esperado. Aos 20 anos, Alexandre ascendeu ao trono, após a morte questionável de seu pai. Alexandre entendeu que precisava agir rápida e decisivamente para proteger a retaguarda e consolidar a jovem realeza antes de embarcar em uma grande campanha estrangeira. Qualquer atraso poderia ter sido desastroso. Era a primavera de 335 a.C., um ano de derramamento de sangue e julgamento. Eu, então, jovem, acompanhei Alexandre em suas primeiras campanhas, testemunhando o talento e a brutalidade do meu amigo e grande líder. A primeira campanha nos levou à Trácia, onde tribos rebeldes transformaram as montanhas em fortalezas naturais, determinadas a deter Alexandre. Cada passo precisava ser cauteloso, sabendo que o perigo poderia espreitar em qualquer lugar. Seu objetivo estratégico era claro: reprimir qualquer rebelião na fronteira norte, Trácia e Ilíria, e reafirmar a hegemonia macedônia sobre as cidades-estado gregas. Nenhum inimigo tinha permissão de ficar atrás dele enquanto se dirigia ao leste. No Monte Emo, ele enfrentou uma força trácia que havia erguido barricadas de carruagens no topo das colinas, com a intenção de derrubá-las para quebrar a falange macedônia. Uma tática simples, mas cruel, usando o terreno natural como uma arma formidável. Assim que a ameaça das carruagens foi dissipada, nossos arqueiros começaram a disparar flechas sobre o inimigo perplexo, que havia ficado consternado com a investida de Alexandre. Táticas de surpresa. A infantaria derrotou facilmente os trácios, forçando-os a fugir e abandonar suas posições. Na outra margem, a tribo Geta, com 14.000 homens, dormia, completamente alheia ao exército macedônio que se aproximava secretamente, escondido na escuridão. Ele liderou pessoalmente uma força de elite de 4.000 soldados de infantaria e 1.500 cavalos através do Danúbio, ousando, à noite, em jangas. Eles se moviam silenciosamente sob o manto da escuridão, sem deixar escapar um som, criando um elemento de surpresa absoluta. O súbito aparecimento do nosso exército do outro lado do rio aterrorizou a tribo Geta, com 14.000 homens, e eles fugiram imediatamente após o primeiro confronto, desintegrando-se completamente diante do poder e da surpresa de Alexandre. Após estabilizar a Trácia e pacificar os Getas, outra notícia urgente chegou. A revolta ilíria, liderada pelo rei Clito e Glaucius dos Taulâncios, irrompeu fortemente no oeste, ameaçando diretamente a fronteira noroeste de Macedônia. Ao mesmo tempo, um rumor de sua morte se espalhou pela Grécia, desencadeando uma grande revolta em Tebas, secretamente apoiada por Atenas e outras cidades-estado. Alexandre compreendeu o perigo de uma retaguarda instável. Ele bateu na mesa e deu a ordem de marchar. Alexandre marchou rapidamente para a fortaleza de Pélio, uma posição estrategicamente importante. Essa marcha rápida também o ajudou a lidar com Tebas, percorrendo mais de 480 quilômetros em menos de 2 semanas para chegar a Tebas. O cerco de Pélio foi um choque para toda a Grécia. Em Pélio, esta fortaleza natural foi defendida pelo rei Clito e Glaucius. Chegamos e imediatamente iniciamos um cerco, enviando batedores para investigar cada canto. Logo, fomos cercados novamente. As forças de Glaucius, das colinas ao redor, e do rei Clito, da fortaleza de Pélio, uniram forças, lançando flechas e atacando de todos os lados. A situação parecia desesperada. O cerco de Pélio foi onde Alexandre testou e aperfeiçoou muitos de suas táticas de guerra em montanha, que mais tarde se provariam úteis na Ásia.
provou que nenhum terreno poderia deter sua vontade. Enquanto Alexandre estava ocupado no norte, falsos rumores de sua morte se espalharam como fogo pela Grécia. Em Tebas, uma chama de falsa esperança foi acesa. Ao mesmo tempo, unidades de cavalaria e de infantaria leve conseguiram escalar as muralhas a partir de pontos fracos, abrir os portões por dentro, permitindo a entrada do restante do exército. Uma tática perfeitamente coordenada havia sido calculada por Alexandre. Alexandre marchou rapidamente para a fortaleza de Pélio, um local estratégico. Essa marcha rápida também o ajudou a lidar com Tebas, percorrendo mais de 480 quilômetros em menos de 2 semanas para chegar a Tebas, surpreendendo toda a Grécia. Em Pélio, essa fortaleza natural era defendida pelo rei Clito e Glauquias. Chegamos e imediatamente iniciamos um cerco, enviando batedores para investigar cada canto. Logo fomos cercados novamente. As forças de Glauquias, das colinas ao redor, e do rei Clito, da fortaleza de Pélio, uniram forças, lançando flechas e atacando de todos os lados. A situação parecia desesperadora. O cerco de Pélio foi onde Alexandre testou e aperfeiçoou muitas das táticas de guerra em montanha que mais tarde se mostrariam úteis na Ásia. Provou que nenhum terreno poderia deter sua vontade. Enquanto Alexandre estava ocupado no norte, falsos rumores sobre sua morte se espalharam como fogo em pó pela Grécia. Em Tebas, uma falsa esperança foi acesa. Ao mesmo tempo, unidades de cavalaria e infantaria leve conseguiram escalar as muralhas a partir de pontos fracos, abrindo os portões por dentro, permitindo a entrada do restante do exército. Foi uma tática perfeitamente coordenada e calculada por Alexandre. Quando os portões ruíram, Alexandre liderou pessoalmente o exército para dentro da cidade. Tebas, o símbolo da resistência, agora sofreria a ira dos desprezados, sem chance de misericórdia. Os tebanos, em desespero, tentaram deter a invasão inimiga. Lutaram bravamente, mas as longas lanças de Sarissa Macedônias se tornaram um pesadelo, incapacitando suas armas e formações. Todo soldado tebano sabia que esta era a última batalha. A brutalidade de Tebas enviou uma forte mensagem ao restante da Grécia. As outras cidades-estado rapidamente se curvaram, não ousando confrontar a vontade férrea de Alexandre. Seu aviso havia se cravado profundamente em seus ossos. Em Corinto, Alexandre foi reconfirmado como o hegemon das forças gregas na guerra iminente contra a Pérsia. Com sua retaguarda protegida, a estrada para a Ásia estava aberta, sem mais uma ameaça da Grécia Antiga. Assim, Alexandre havia completado a consolidação de seu poder. As campanhas nos Balcãs não apenas reprimiram rebeliões, mas também aprimoraram seus talentos, demonstrando a grande liderança e a crueldade necessárias para criar um império. Foi o início de uma jornada sem precedentes na história da humanidade.